Olá, boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Hoje a gente traz um assunto que pelo segundo dia consecutivo, tá lá no Google Trends como um dos 20 temas mais buscados do dia. A marca Farm foi alvo de críticas nas redes sociais depois da campanha que utilizava o código da vendedora Kathleen Romeu, de 24 anos, que era funcionária da loja e foi assassinada na terça durante um tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava grávida de 4 meses. No Instagram da marca, o post informava que as compras feitas com o código da Kathleen teriam a comissão doada para a família da jovem. Claro, que essa ação não pegou bem, eles tiraram do ar a campanha, assumiram o erro, pediram desculpas e disseram que todas as vendas que foram feitas ainda com esse código vão integralmente para a família. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu chamo aqui a coordenadora de combate à discriminação do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, doutora Valdirene Assis. Doutora Valdirene, uma boa noite, seja aqui bem-vinda ao programa Tá na Web. Boa noite, Mariana. Bom, doutora, é o seguinte, a reação da internet, a gente pode ver como uma resposta muito clara a essa campanha, e eu queria saber um pouquinho de você, da sua opinião, qual que é o papel das redes sociais para dar visibilidade para esses casos, porque foi realmente um mutirão de comentários, compartilhamentos, não se fala em outra coisa nesses últimos 2 dias, Bom, as redes, elas têm uma função muito interessante quando nós observamos que ela conecta pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais, e então ela se propõe um espaço, ou esse é um espaço, muito mais democrático do que o que nós podemos vivenciar num plano real. As redes sociais têm essa possibilidade, essa potencialidade. Ali nós conseguimos ver e ouvir pessoas negras falando das suas situações, falando das suas percepções de mundo, falando da sua vivência, do seu cotidiano. E nessa medida, portanto, é um espaço em que denúncias são feitas, em que a sociedade consegue receber uma leitura de mundo diferente daquela que ordinariamente vai conseguir perceber ou ter por outros canais, os canais convencionais. Então, é um espaço em que o próprio sujeito, o próprio cidadão tem a sua voz ali colocada, e nessa medida isso favorece sobremaneira o debate do enfrentamento ao racismo e favorece muito que indignações com casos de mortes de pessoas negras que, infelizmente, não fossem esses espaços, muitas vezes ficariam aí no esquecimento, que esse tipo de situação ganhe visibilidade e comoção e, portanto, possa, inclusive, ter uma repercussão positiva até na condenação dos criminosos. Sim, e a gente percebe também, queria saber sua opinião, porque é uma percepção minha, mas eu acho que todos esses tipos de assunto, principalmente a questão da morte dos negros, a questão da violência nas favelas, a percepção da sociedade eu acho que mudou um pouquinho, porque a gente tem visto essa indignação. A própria morte da Kathleen na terça-feira já gerou uma comoção antes mesmo da loja fazer essa campanha, Então as pessoas, na sua opinião, talvez estejam mais indignadas com esse tipo de situação? Em verdade, quando nós observamos o fenômeno das redes e o que se passa ali e tentamos entender como esses mesmos episódios eram tratados pela mídia convencional, nós vamos perceber que antes, muitas vezes, mortes tantas de pessoas negras não eram sequer noticiadas, ou quando noticiadas, as pessoas não vinham com a indicação de seus nomes. Algumas vezes, cadáveres eram expostos de forma vexatória, inclusive em algumas das notícias veiculadas. Então, quando você tem essa possibilidade de que, através das redes, os próprios familiares apresentem a sua indignação, os amigos dessas pessoas mortas venham apresentar a situação tal qual viveram,
é uma narrativa, portanto, que provém dos próprios sujeitos ali. Tudo isso é muito mais impactante e muito mais fidedigno e, portanto, ecoa de uma forma muito maior na sociedade. Então, essas redes sociais favorecendo a percepção da dor do outro. Então, essas dores que antes não chegavam até as nossas casas, agora, através das redes, nós temos condições de perceber, nós temos condições de vê-las, de acompanhar e, mais que isso, de cobrar justiça. E que, infelizmente, essas dores são vistas por algumas pessoas como mimimi, né? Que a gente vê que a internet também dá espaço para todos os tipos, né, de liberdade de expressão. Mas eu tenho dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que a violência no Brasil mata 3 vezes mais negros do que brancos. Então, assim, contra fatos, né, doutora, e contra essa história toda que a gente tem aí, que não é de hoje, queria que a gente falasse um pouquinho também de racismo estrutural, para que quem ainda não entendeu e não percebeu a importância desse tema, quem sabe agora, ouvindo mais uma vez, tenha essa nova percepção. Esses dados, eles mostram de forma incontestável o quanto a violência impacta de forma desproporcional a população negra do nosso país. E mostra também que não apenas a violência, mas em qualquer outro indicador em que você vá analisar, a população negra padece e fica numa zona de menos gozo de direitos, garantias e liberdades fundamentais. Isso tudo tem gênese, isso tudo tem uma razão de existir. Nós tivemos um processo de mudança de regime, ou seja, a dita abolição de um regime escravocrata pela edição de uma lei que tem apenas 2 artigos. Nenhuma medida estatal foi adotada à época, e até o momento ainda a gente não conseguiu revisitar esse passado de forma consequente com o que foi a sua gravidade, com a necessidade dessas vítimas, e, portanto, esse processo todo, a começar lá, desse pós-abolição, que os movimentos sociais denominam abolição inacabada, é um período todo em que a população negra é relegada à margem. E isso persiste. Quando nós assistimos à TV, quando nós lemos livros, quando nós assistimos filmes, quando nós circulamos por tantos espaços sociais, esta ausência das pessoas negras nos espaços tantos, né, de expressão da sociedade, vem a reforçar ainda mais estereótipos negativos que militam contra negros e negras no nosso país. Tá? Nós temos, desde a educação, o que os nossos filhos estudam nas escolas e que, portanto, é uma leitura de mundo branco-eurocentrada, a toda a outra vivência que as pessoas vão podendo ter ao longo do seu crescimento, então, na adolescência, na fase adulta, a constante ausência de participação ou de presença negra em qualquer espaço de privilégio ou qualquer espaço até mesmo de gozo adequado de direitos. Então, isto faz com que a sociedade como um todo tenha, dentro de um imaginário coletivo aí já plasmado, estereótipos negativos fortes contra pessoas negras. Mesmo que você seja uma pessoa negra, bem-sucedida profissionalmente, ascenda profissionalmente, você nas ruas, circulando, indo ao supermercado, em qualquer espaço que você transite, sem a sua carteira funcional ou sem algum elemento de ostentação de classe social, de ícone de riqueza, você há de sofrer algum tipo de discriminação ou violência. Você está sujeito a. Queria entender um pouquinho também desse trabalho que você coordena e queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos, né, do que chega aí, enfim, no sentido de que vocês têm que combater, né, essa discriminação que infelizmente ainda hoje existe.
Dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos toda uma coordenação, grupo de procuradores e procuradoras que se dedicam à prevenção e combate da discriminação, das discriminações tantas, inclusive a racial, no mundo do trabalho. Eu coordeno um projeto nacional voltado à inclusão de universitários negras e negras em postos de mando e gestão, numa perspectiva efetiva de enfrentar o que é o racismo estrutural, que estrutura a nossa sociedade, é estruturante e estrutura a nossa sociedade, na sua dimensão ali que reverbera no mundo do trabalho. Fazemos essa iniciativa, andamos com essa iniciativa, contando ali com várias parcerias, contando com os movimentos sociais próximos de nós e tendo uma receptividade muito boa de vários segmentos econômicos. Então, de fato, eu penso que o Brasil está num processo de revisitar a sua história, num processo de, sim, tentar promover inclusão, porque é muito complicado dizer-se que nós estamos vivendo num Estado democrático de direito e convivendo com um racismo, com expressões de números negativos tão poderosos como a gente vivencia. Doutora, e qual que é a função de cada um de nós, né, na redução dessas desigualdades? O que cada um de nós pode fazer? Quando costuma-se falar de posição antirracista, ela é, antes de tudo, um movimento que começa pela percepção que se tem que ter de que o racismo existe. Um movimento subsequente é a indignação. E um terceiro passo é a ação. Então, se na escola em que os seus filhos estudam não tem pessoas negras, se o conteúdo programático que eles têm cotidianamente reafirma discriminação contra negros e indígenas, cabe a você, pai, a você, mãe, discutir com a escola dos seus filhos e buscar que esse seja um espaço de pluralidade, porque tudo começa aí. Começa na infância. É aí que a gente começa a formar cidadãos e cidadãs que tenham apreço à dignidade humana e à igualdade. E isso a gente pode transpor para qualquer espaço social em que transitemos. Então, o seu espaço de lazer, o seu espaço de trabalho, o seu momento de cultura, enfim, em todos os lugares, em todos os espaços sociais em que você estiver, que essa sua percepção para a necessidade de que essa pluralidade, essa diversidade humana lá esteja e que essa maioria do nosso país, ela não seja uma maioria à margem, uma maioria de excluídos, mas sim uma maioria de cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras efetivamente. Tá certo, recado dado. Doutora, muito obrigada pela entrevista, aprendi um monte. Eu acho que é necessário sempre a gente trazer esse debate para a televisão pública, para as redes sociais, porque nunca é demais falar sobre um assunto que precisa de tanta atenção, né? Verdade. O Brasil precisa revisitar sua história e dar aos seus cidadãos e cidadãs condições de vida dignas, um patamar civilizatório que nos orgulhe agora, no momento presente, e que nos permita, inclusive, plantar um futuro melhor para os nossos filhos e filhas. É isso, nossa solidariedade também à família da Kathleen. Boa noite, doutora, vou seguir aqui com o programa. Vamos então comigo aqui, vamos dar uma olhada no que mais está na web e os assuntos que movimentaram também a internet nessa semana. Bom, logo na segunda-feira, o TCU foi parar nos trends depois de desmentir a declaração do presidente Bolsonaro que o tribunal produziu um relatório afirmando que 50% dos óbitos por Covid não foram por Covid. Bom, o Tribunal de Contas da União, gente, em nota, afirma que não elaborou o documento. Na verdade, o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques incluiu no sistema um documento não oficial com os dados distorcidos. O TCU vai instaurar um procedimento interno para apurar se houve aí alguma inadequação de conduta funcional no caso.
Ainda na segunda, a mucormicose, que foi nosso tema aqui na semana passada, né, teve mais de 100 mil pesquisas. O primeiro caso no Rio Grande do Norte, conhecido, né, do fungo negro, aí, foi identificado em uma paciente que teve Covid-19. Ela está internada em um hospital da capital. E para você que perdeu o programa da quinta passada, a mucormicose é uma infecção fúngica rara que pode afetar aí vários órgãos do corpo e ser fatal em diabéticos e pessoas com imunidade baixa. Terça-feira, a vacina Janssen foi muito pesquisada porque semana que vem o Brasil deve receber 3 milhões de doses que precisam ser aplicadas até dia 27 de junho, quando o imunizante vence. A ideia do Ministério da Saúde é fazer aí um mutirão para aplicar todas as doses em poucos dias. E isso só deve ocorrer nas capitais. Essa vacina aí só tem a necessidade de aplicar uma dose, olha que beleza. E aí a liberação da exportação depende agora da FDA, que é a Food and Drug Administration, a Anvisa dos Estados Unidos. Vamos torcer então que chegue logo e dê tempo de usar, né, todas as vacinas antes que elas vençam. E uma última notícia que a gente não pode deixar de comentar, notícia boa, é sobre a Butanvac. A Anvisa anunciou ontem que liberou o início dos testes clínicos em humanos da vacina Butanvac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan. É o primeiro imunizante 100% nacional. Segundo o Butantan, já existem 7 milhões de doses estocadas. Mais vacina e mais esperança, né? A gente vai agora então para um rápido intervalo bem rapidinho. O próximo bloco, você já sabe, tem fake news. Não saia daí. Estamos de volta e agora a gente fala de fake news. Direto então para o Instagram da TV Justiça. Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Bom, a notícia, que era fake e circulava aí no Twitter, afirmava que a OMS, recomenda a terceira dose da vacina Coronavac. O órgão nega a informação e o Instituto Butantan, que produz a vacina no Brasil, reforça que 2 etapas de imunização são suficientes. Agora a gente assiste ao interprograma que está rodando aqui na programação da TV Justiça, também sobre fake news relacionadas à vacina. Vamos ver. Se mostrou uma medida eficaz e segura, na medida em que o maior número de pessoas vão se vacinando, vai diminuindo a chance de infecções, de casos graves, de internações e de óbito. Então, quanto mais pessoas são vacinadas, diminui-se a chance de circulação viral e, consequentemente, de surgimento de novas variantes. Precisamos avançar nessa vacinação, precisamos não acreditar em fake news e sugerir que as pessoas se vacinem, sugerir a seus amigos, familiares, pacientes, para que tenham contato com essa vacina, para que haja uma melhor resposta aí do ponto de vista populacional. Portanto, se você está nos grupos prioritários, se vai chegar o seu momento de vacinação, procure sua unidade de saúde e vacine-se. E para falar mais sobre essas fake news, sobre vacinas, eu chamo aqui a Melissa Palmieri, que é infectologista. Doutora Melissa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa. Muito boa noite, Mariana, e a todos que estão nos assistindo hoje. Bom, olha só, essa fake news aí que a gente acabou de ver, das variantes, ela chama atenção, gente, porque olha só, ela foi iniciada por um cientista que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então é um negócio um pouco estranho, né, doutora? Explica pra gente como que, na verdade, surgem essas novas variantes do vírus e por que que é falso, então, que a vacinação em massa crie novas variantes. Primeiro, né, Mariana, eu gostaria de falar que errar é humano. Então, por mais que tenhamos, né, uma pessoa que recebeu um prêmio, nós temos que nos apoiar sempre na ciência. E a ciência deixa claro que o maior fator de produção de variantes são as condições que fazem com que haja uma replicação aumentada desse vírus. E quais são esses fatores? Aglomeração, não utiliza máscara,
não fazer o distanciamento social. Então, infelizmente, países que têm sido, né, as pessoas até pejorativamente têm falado covidário, ou seja, aqueles países que dão uma chance maior para que haja o surgimento dessas variantes de preocupação e mutações. Mutações são normais, algumas não de preocupação, outras de preocupação. Tem sido, infelizmente, o Brasil e a Índia, por exemplo. Então, o fato é que hoje nós sabemos que para que tenhamos essas mutações, o vírus, só para que todos entendam, ele é um parasita intracelular. Ele precisa entrar numa célula para ele poder se perpetuar. E às vezes, dentro da célula, ele faz um erro de cópia. E aí podem surgir essas cepas diferentes daquela que entrou no organismo. Algumas vão ser, vão não acontecer nada, faz uma cópia completamente errada e ineficaz para aquele vírus, e outras vão fazer alguma cópia que vai dar a gente diz, uma vantagem biológica para esse vírus, que aí ele muda naquela proteína S de uma forma que ele consegue escapar pelo nosso sistema imune, por exemplo. Então, esse sim é o principal fator de replicação e produção de novas variantes. Nessa fake news também, doutora, foi citado o aumento de anticorpos dependentes. Eu queria que você explicasse, porque para mim não ficou claro, eu acho que também o pessoal de casa também deve ter ficado em dúvida. O que é isso? Em realidade, Mariana, o aumento de anticorpos dependente, ele descreve um fenômeno em que esses anticorpos produzidos contra um vírus, eles não vão ser capazes de neutralizar um invasor. Semelhante até, e eles vão servir de auxílio, né, para que esse agente infeccioso acabe prejudicando e ocasione uma doença mais importante. É como se nós tivéssemos, no caso aqui, nessa fake news, que a vacina ensinasse o nosso sistema imune a produzir anticorpos e que esses anticorpos formados ao dar de cara com algum coronavírus, ele não teria uma capacidade de reconhecimento eficaz e luta contra este vírus, e sim produziria anticorpos ineficientes que produziriam uma resposta inflamatória importante, o que ocasionaria um dano ao nosso organismo por uma amplificação de resposta imune completamente anárquica, completamente errada. Entendi. Só que isso, de fato, foi uma suspeita que todos os cientistas estavam preocupados de início, porque era uma preocupação mesmo que deveria ter com o desenvolvimento das vacinas, mas não se viu. Então, às vezes as pessoas ficam resgatando e se torna uma fake news, porque era uma preocupação no passado, verificou-se que não é, todas as vacinas têm aprovação das principais agências regulatórias do mundo, e ninguém seria louco de liberar vacina se tivesse esse evento super grave. É verdade. Para a gente fechar, doutora, minha última pergunta é o seguinte: as vacinas sempre são alvo, né, de fake news, a gente tem acompanhado o nosso programa, sempre traz aqui uma mais bizarra que a outra, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa última que a gente mostrou aqui no Instagram, da necessidade da terceira dose da Coronavac, né, que o Instituto Butantan já desmentiu isso, e queria que você falasse um pouquinho sobre a eficiência das vacinas que hoje estão presentes aqui no Brasil em relação a todas essas variantes. Primeiro ponto, então, com relação à vacina da Coronavac, ela tem demonstrado uma excelente performance na proteção de doença grave e de mortes. Isso tanto em países como Chile, Uruguai, onde ela está também de uma forma muito extensa sendo utilizada, e também no Brasil. Nós estamos vendo, ainda bem, ou seja, as vacinas mais uma vez provam ao que elas vieram, que é salvar vidas. Então, nós vemos os grupos, especialmente acima de 85 anos, né, já estão, se nós pegarmos os dados de mortalidade, já está caindo no nosso país. E esses grupos foram os principais que utilizaram a Coronavac. Então, com relação à terceira dose, neste momento, ou seja, estamos em junho de 2021, não existe essa necessidade de reforço. Talvez, passou um ano, verificou-se que vai precisar, isso é uma conversa para a gente conversar muito mais lá na frente. Nesse momento, não há necessidade, as vacinas têm sido eficazes, mesmo porque
algumas pessoas têm feito um teste sorológico de anticorpo neutralizante que não responde sobre a real eficácia dessa vacina em nível individual. Porque às vezes a pessoa vai lá, dosa aquele anticorpo, deu inferior, só que a pessoa tem uma imunidade celular. Então, é muito importante que também esses testes, eles não servem para responder sobre a eficácia dessa vacina. Nós sabemos que as vacinas atuais são eficazes. Estendendo para a AstraZeneca, para a Pfizer e também a Janssen, que está por chegar, a Johnson, como queiram chamar, nós temos sim que todas essas vacinas têm tido resultados, inclusive nessas variantes. Então, a questão é se vacinar da forma mais rápida possível, o maior número de pessoas. Então, todo mundo que for chamado tem que dar o braço e juntos a gente vai vencer esse vírus, sim. É isso aí. E não faltar na segunda dose, né? Importante a gente falar isso. Sem dúvida, Mariana, a eficácia principal dessas vacinas tem sido demonstrada a partir de 14 dias da segunda dose. Então, nas vacinas que temos no Brasil atualmente, são em 2 doses, não pode esquecer a segunda. Quando vier a Janssen ou Johnson, é uma dose só, mas aí deixa mais para frente. Deixa ela chegar. Doutora, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Nosso tempo acabou, mas eu adorei bater papo contigo, viu? Obrigada, Mariana. Boa noite. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais assuntos da web para você e eu te espero. Tchau, tchau.